Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui pra falar de um filme que eu já tinha feito um vídeo no final do ano passado, ou no começo desse ano, falando das minhas expectativas para filmes de terror de 2020. E esse filme estava na lista. Eu assisti já temerosa porque eu tinha visto muita crítica falando muito mal do filme. Eu acho que o filme tem algumas problemáticas, mas olha, eu não desgostei do filme não, eu até achei interessante. Vou falar do filme A Ilha da Fantasia de 2020, uma estreia que ficou super abafada aqui no Brasil porque foi lançado em março, bem no auge do início da pandemia do coronavírus, então passou batido por muita gente. Agora que algumas pessoas estão dando atenção, e vamos conversar um pouquinho sobre essa obra que é baseado numa série de muito sucesso americana da década de 70 e 80. O filme A Ilha da Fantasia de 2020, ele foi dirigido pelo Jeff Wadlow, que também é o diretor de um outro filme de terror que tem mais ou menos a mesma pegada, tem relação a desejos, que é o filme Verdade ou Desafio, que tem como protagonista a Lucy Hale, que também faz participação nesse filme A Ilha da Fantasia. Inclusive eu achei que ela seria muito mais protagonista, mas o filme ele é dividido entre vários protagonistas, vários personagens de destaque, uma vez que a história geral dessa trama é que vários convidados são sorteados, eles participam de uma seleção, de um concurso cultural para concorrer a uma viagem à Ilha da Fantasia, que é uma ilha famosa por realizar todos os seus desejos, só que eles não fazem ideia que, de fato, essa ilha realiza literalmente os seus maiores desejos. Então eles chegam ali na ilha e são recepcionados pelo Sr. Roark, que inclusive é o personagem principal também da série de TV. Lembra que eu comentei que esse filme ele é inspirado numa série de TV muito famosa que fez sucesso entre o final da década de 70 e começo da década de 80? Pois bem, era uma série que também relatava uma ilha que realizava os desejos de todas as pessoas e era comandado pelo Sr. Roark, que era um grande milionário, uma pessoa que gerenciava ali aquela ilha mágica, e o Tatu, que era um assistente dele, que era um asiático engraçadinho e tudo mais. E aí em cada episódio existia uma trama diferente, com desejos diferentes, principalmente o impacto que esses desejos geravam na vida das pessoas que os desejaram, os que queriam. Então, sempre atrás de um desejo, de uma vontade, vem as suas consequências, né? E acho que essa é a mensagem principal do filme. Eu achei que esse filme teria uma pegada muito mais de terror, tanto é que eu coloquei ele nessa outra lista que eu comentei, que eu fiz vídeo aqui no canal, como uma lista de terror. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, quem quiser depois conferir. Mas ele tá muito mais para realmente um filme de fantasia e suspense. Ele tem seus momentos mais aterrorizantes, mas não é nada que o deixe classificado como um filme de terror. Então, se você é uma pessoa que tem medo de filme de terror, assiste esse de boas, porque não tem nada tão assustador assim. E talvez isso até tenha sido um pouco de decepção pra mim. Eu achei que esse filme ele seria muito mais dark do que ele realmente foi. Eu achei que ele seria muito mais sombrio, muito mais ligado a realmente às consequências negativas que a ilha traria. Mas esse filme ele tem uma pegada muito mais leve, principalmente nas duas primeiras partes dele, e depois ele fica muito mais tenso e, consequentemente, recebe essa cara de suspense. É um filme que conta a história desses personagens que vão para a ilha e que cada um recebe um desejo, que na verdade é um desejo pré-divulgado através da carta que eles escreveram para participar desse concurso cultural. Então o Sr. Roark e, consequentemente, a ilha já sabe o que cada um deseja. Inicialmente, todo mundo tá achando que é um desejo falso, que é feito por hologramas, por atores, e aí aos poucos você vai percebendo que tudo ali que tá acontecendo é real. Inclusive a gente, telespectador, em todo momento tá com aquela sensação de toma cuidado, aquilo dali é real, aquilo dali não é fantasia. E em vários momentos da trama, nessas duas primeiras partes que eu falei que elas são um pouco mais leves, eles vão dando pistas de que aquelas coisas que aparentemente são boas ali dentro desses desejos dos personagens, eles não são tão bons assim. O filme ele tá cheio de falhas de roteiro. Eu sou meio encanada com essas coisas, com essa questão de facilidade de roteiro, embora muitas vezes eu não seja uma espectadora muito crítica nesse sentido. Eu passo batido em alguns erros e acho que são necessários. Nesse caso, teve algumas coisas que eu não consegui achar
uma solução no final, nada que eu pudesse falar assim, ah, tudo bem, teve isso, essa facilidade de roteiro, mas teve um bom motivo para isso. Teve coisas que foram dispensáveis, isso me incomodou sim. Como, por exemplo, alguns personagens que estão ali, algumas partes dos desejos deles vêm do passado ou vêm de pessoas fictícias, mas alguns personagens específicos têm os seus desejos baseados em pessoas reais que estão lá na ilha de carne e osso. Eu achei isso muito falho. Tudo bem que no final eles tentam dar uma explicação para isso, mas eu achei a explicação não coerente. Acho que foi uma coisa que não fez muito sentido. Acho que foi um truque do roteiro para tentar enganar o espectador, mas no final você entende que aquilo dali é muito falso, sabe? Que é muito desnecessário. Tem personagem que é completamente desnecessário na trama, que acabou aparecendo lá e você entende que ele vai ser um grande salvador, que vai ter uma tarefa super importante na trama, e aí na segunda parte do filme ele é completamente dispensado, sem qualquer sentido, sem qualquer vocação realmente para aquele personagem. Eu achei um desperdício de tempo, um desperdício de personagem, um desperdício de ator, entre outras coisas. Então eu entendo as críticas majoritariamente negativas que esse filme recebeu, porque realmente ele tem as suas fraquezas, ele provavelmente não faz jus ao seriado, porque pelo que eu andei vendo, eu nunca assisti o seriado, ele é bem antigo, mas pelo que eu vi, era um seriado muito querido nos Estados Unidos, inclusive ele foi distribuído para vários outros países do mundo, inclusive no Brasil. Então tinha fãs esperando uma adaptação cinematográfica desse seriado há muito tempo. Então é difícil quando você tem uma nostalgia a uma obra e você depois recebe algo que talvez não seja tão fiel e talvez não seja tão bom quanto o seriado. Eu vi que tinha muitas coisas positivas relacionadas ao seriado. Talvez isso cause uma frustração aos fãs. Mas independentemente disso, até porque é uma obra realmente à parte, é uma obra independente, o filme ele é medíocre, ele tem seus problemas, mas, como eu já adiantei no começo, não é um filme que eu desgostei. Eu gostei dos momentos em que eu estive assistindo A Ilha da Fantasia, esse filme de 2020. Eu achei divertido, eu achei que teve umas amarrações interessantes, teve 2 plot twists, eu achei isso muito legal, especialmente porque eu fui pega de surpresa nas 2 vezes. Eu achei, não estou falando que são bons plot twists, mas eu estou falando que foram muito bem-vindos. A trama estava vindo numa morosidade estranha, numas ações meio sessão da tarde, e aí depois com essas 2 viradas, essas duas viradas importantes do roteiro, que é o que a gente fala sobre plot twist, eu achei que deu um gás pra trama. Tanto é que, da metade pro final, eu achei o filme muito interessante. Diferentemente do que eu tava achando no início. No início eu tava achando até um pouco meio comédia, meio filme realmente para atender toda a família. E aí, do meio pro final, não. Você realmente entende que o filme ele tem uma pegada um pouco mais de suspense, ele tá fazendo você desconfiar de tudo. As atuações estão ok. Eu gosto da Lucy Hale. Eu só acho que às vezes ela faz personagens muito semelhantes, sabe? Ela sempre faz aquele personagem que é uma mocinha que tenta parecer não ser mocinha e depois ela tem seu lado som. Enfim, eu acho que ela ainda tem muito pra mostrar. Eu gosto muito dela desde a época que ela fazia seriados e eu acho que ela tem um grande futuro, embora nessa trama ela acabe fazendo meio que mais dos mesmos. O Michael Peña, eu gosto muito dele. Eu não assisti a versão original, mas eu vi quem era o ator e eu achei uma grande adição à obra terem colocado um ator mais com uma pegada latina, uma pegada muito mais inclusiva. E ele é um personagem que ele consegue passar uma seriedade e consegue também passar uma coisa meio cômica, que eu acho que o personagem pedia. Especialmente porque, como eu comentei, o começo do filme ele tem uma pegada muito mais leve e tal, então ele consegue diferenciar essas 2 partes. E aí depois que você acaba de assistir ao filme, você entende algumas outras conexões com o seriado. Eu achei legal uma conexão final que eles fizeram com um personagem que estava faltando, né? Que é um personagem principal do seriado, que eu até comentei antes, mas não vou repetir aqui não, porque vai que isso gera uma tentativa de explicação na cabeça de vocês, isso pode estragar um pouco a apreciação da obra. Mas eu gostei desse gancho no final. Em resumo, A Ilha da Fantasia de 2020 pra mim foi uma trama muito gostosa, achei interessante assistir. Eu acho que se você gosta de suspense, mas um suspense leve,
leve, um suspense familiar, um suspense que você pode assistir com toda a sua família sem muita jorração de sangue, nem nada assim, até porque eu não vi isso em praticamente nenhum outro momento. As coisas são muito sutis quando tem algum conflito realmente. Eu acho que esse é o filme pra você. A Ilha da Fantasia, não se iluda, não é um filme de terror, não é um filme dark, não é um filme completamente sombrio. É um filme pra toda a família, é um filme divertido, que tem suas reviravoltas e faz o seu papel, que é te divertir por aqueles minutinhos enquanto você tá assistindo a trama. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois dê uma conferidinha no primeiro vídeo que eu fiz falando das expectativas para os filmes de terror. De lá eu já apontei acho que 2 ou 3 que eu já fiz vídeo aqui no canal. Infelizmente nenhum deles me surpreendeu. Eu tô ainda na expectativa do lançamento dos Novos Mutantes, que tá naquela lista. Mas isso daí eu acho que tá já virou tão lenda urbana que eu acho que se bobear nem em 2020 sai. Enfim, vamos esperar. E comenta aqui embaixo também o que você achou do vídeo. Se você já assistiu esse filme, o que você achou. Tá aqui embaixo também marcado todas as minhas redes sociais. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.